Aí. Olá, professores do Comuna Kids. Eu tô aqui com a Fabiana, minha cunhada. Olá, A professores! gente aprendeu um pouco mais como é que eles usam os recursos didáticos na aula deles. É um prazer estar aqui para ensinar um pouquinho para vocês. O que eu puder ajudar e passar para vocês, vamos lá! Vai ajudar muito. Vamos, bora lá. Na sua opinião, o que é um recurso didático? O recurso didático é uma ferramenta que a gente vai utilizar para que a criança aprenda aquilo que a gente quer ensinar. Tia Fabi, você acha que existem recursos didáticos bíblicos, assim, que são específicos para trabalhar a palavra de Deus? Tem os recursos específicos para a palavra, para o ensino bíblico. Mas a gente pode usar de outros recursos. Você pode ser um recurso, porque eu sempre tô de tia Fabi, sempre coloco um laço, porque aí eu já consigo chamar a atenção das crianças. Boa. Então, e o principal recurso bíblico que a gente deve ter na mão é a nossa Bíblia. E aí a minha Bíblia, por exemplo, que eu ensino às crianças, eu apresento ela sempre assim, porque aí eu fiz uma capa para ela, bem brilhosa, para chamar a atenção. E aí para as crianças entenderem que tudo que a gente vai falar da palavra é bíblico. Muito importante. Por mais que você tenha muitos recursos, muitas ferramentas, mas a nossa principal fonte é daqui. E como a gente diferencia se aquele recurso é um recurso bíblico? Sim, você tem que estar ciente qual vai ser a sua aula, qual o seu tema. E em cima do tema que você vai trabalhar com as crianças, aí você vai utilizar os recursos. Na sua opinião, qual é a importância de usar o recurso bíblico na aula dominical? Faz diferença? Faz muita diferença, porque assim, como a criança aprende, tanto a criança como nós aprendemos se emocionando, ou gostando, ou não gostando, ou ficando alegre, ou ficando triste. E quando você apresenta um recurso visual para eles, vocês vão estar mexendo com a emoção deles. Então isso vai fazer com que eles aprendam e não esqueçam. Diferente da gente começar uma leitura e a criança ficou tanto faz. O recurso ele consegue despertar isso. E aí você consegue fazer um ensino mais efetivo. Aqui é bem interessante que Deus colocou a criatividade na nossa vida desde lá de Adão. Quando ele falou para Adão colocar o nome nos animais. Então isso vem do Senhor. Então se a gente pedir para ele, Senhor, me capacita, como a palavra de Deus fala, ele deu o ministério infantil na sua mão, deu aquelas crianças para que você ensine sobre ele. Então ele vai te capacitar, só que a gente tem que fazer a nossa parte. Então vamos atrás, vamos procurar, vamos orar, pedir para Deus o discernimento que vem. Ele vai ajudar a gente e vai desenvolver essa criatividade, porque tá guardadinha aí em cada um de vocês. Glória a Deus. Sua opinião, o que você acha importante a gente levar em conta na hora de escolher um recurso didático para aula bíblica? Ou até mesmo na hora de produzir né? Sim. A gente tem que ver se esse recurso está dentro dos princípios bíblicos. Sim. Porque a gente não pode pegar qualquer coisa. Ficar de olho para escolher o recurso certo. Sim, né? Sim. Até entra uma palavra que é Jesus abençoa as crianças. Amém. Que trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E eu, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Percebe a preocupação que o Senhor tem com as crianças nesse versículo? Fala para deixar vir a mim os pequeninos, mas será que é de qualquer jeito? Como você está apresentando esse Jesus, esse Deus maravilhoso para as crianças? Porque Deus mostra pra gente que Ele capacita, Ele, quando a gente está orando, Ele vem e fala com a gente, Ele fala no nosso coração. Então a gente tem que estar sensível à voz dele, porque ele não quer que a gente apresente ele às crianças de qualquer jeito. Tia Fabi, você poderia mostrar pra gente algumas ideias de alguns recursos didáticos? Sim, tem bastante. Esse Jesus é o nosso Jesus articulado,
que a gente vai convidar para ele participar da nossa aula. Ó, aqui a gente tem uma máscara do livro 100 Palavras, que fala do plano da salvação. Aí aqui a gente tem todos os versículos, pode estar usando uma camiseta, coisa simples, e tá falando de Jesus para essa criança. Aí dentro do plano da salvação também a gente pode iniciar a nossa aula com o guarda-chuva, e aí você abre a palavra e vai contando para eles. Você vai chamar a atenção da criança para você. A gente tem esse, né, que é o versículo que também tem que ficar bem guardado no coração dos nossos pequenos. Aliás, de todos nós, né, que é o João 3,16, que Deus deu seu único filho. Para que todo lindo, né? Ó, para que todo que nele crê não pereça. Ó, deu seu único filho. Mas tenham a vida eterna. Legal. E a gente fala, né, que se a gente aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome vai estar lá com ele, vai ser escrito no livro da vida. E aí você vai abrir e qual é o nome de quem, tá? Ó, de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Apareceu, e aí é você. Adorei. Eu já tava mó curiosa pra saber o que tinha dentro. Então, mas você imagina as crianças. Então, mas vocês Muito viram? legal. Ó, é um recurso super simples. Esse daqui são as coisas que Deus, que nós precisamos fazer para alcançar a glória de Deus. A gente sabe que Ele já morreu na cruz por nós. Sim. Já perdoou os nossos pecados. E aqui, ó, é nossa passagem, o nosso passaporte. Só que essa viagem é a mais legal da nossa vida. Porque sabe aonde? É a nossa viagem até o céu. E olha só o que a gente precisa fazer para chegar no céu, ó. A gente tem que aceitar o nosso Senhor como Senhor e Salvador. Saber que o Pai, o nosso Deus poderoso, deu seu único filho. Ó. E aí, ó, Jesus foi morto por nós, mas ele ressuscitou. E tem isso visto. Tá bem legal? Olha só, olha lá. Tá vendo? O coração tava sujo e agora ele tá limpinho, porque a gente conheceu e colocou Jesus dentro do nosso coração. E a gente vai orar, vai ler a nossa Bíblia, pra quê? Pra gente... Ó, quem tá esperando a gente, ó? O rei, o rei. Olha lá, você vai ganhar uma coroa dessa também, ó. Vocês estão vendo que legal, ó? Vão andar nas ruas de ouro. Olha aqui o seu pezinho. Estão preparados pra andar lá nas ruas de ouro? Isso, né? Porque eles não chegaram. Esse aqui é a caixa do perdão. A gente vai explicar para nossas crianças que Jesus, se a gente se arrepender, Ele perdoa todos os nossos pecados. E aí vocês vão depositando esses coraçãozinhos. Quem representa os coraçõezinhos? O pecado, os nossos pecados. Sim. E aí, se a gente se arrepender, entregar o coração para o Senhor, o Senhor é capaz de transformar. E aí, o que vai acontecer? Aí vocês vão abrir a caixa para as crianças e o coraçãozinho cheio de pecado, ele foi transformado. A gente tem essa caixa do pecado, ó. Aí aqui tá falando, o pecado nos afasta de Deus. Ó, aí como que a gente pode fazer o pecado? A gente vai olhando coisas feias, coisas que não são legais. E aí com os olhinhos, tá roupinha, porque a gente vai falar palavras erradas, palavrão, mentira. E, ó, na nossa cabecinha, o que será que a gente tá pensando? Será que a gente tá pensando coisas boas? Ou será que a gente tá pensando coisas feias? Ele está com a carinha bem triste, porque ele não conhece Jesus. Ele tá triste, ele tá perdido. Isso. Só que aí ele descobriu que a gente tem um Deus que ama a gente muito. Amém. E aí, o que acontece? Olha só, ele fica feliz, conheceu Jesus. Aí vocês lembram, ó, sem Jesus. Ai meu Deus, olha, sem Jesus, que desastre. Ai, tristeza. Nosso coração tá doentinho, tá tristinho. E aí, a gente ficou dodói e foi no médico. Aí o médico colocou a gente numa bolsinha de sangue.
Só que o nosso coração, ele continuou triste. Só que aí a gente orou, porque não é a bolsinha de sangue que vai curar a tristeza do nosso coração. Sabe o que que é? É Jesus. O sangue de Jesus é que fez o nosso coração se alegrar. Não lá o médico, tem algumas coisas que o médico ajuda a gente. Esse coração aqui, ele estava precisando, sabe do quê? Do sangue de Jesus. Entender que Jesus morreu por nós para nos libertar e nos salvar. E aí, ó, o que acontece com o nosso coração? Quando a gente encontra Jesus, ó, o nosso coração fica feliz e contente. Ele deixa de ser um coração triste e escuro. Ele fica um coração alegre e feliz. E aqui nós quisemos fazer para mostrar para as crianças que Jesus tem que estar no controle da nossa vida. Quem que está no controle da sua vida? Será que é Jesus? E aí a gente fez esse controle de videogame. Nós temos o recurso que fala dos passos, né? Que aí mostra o pezinho para eles entenderem de que quando eles aceitam Jesus, quais são os passos que a gente precisa dar? E aí, ó, a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então a gente vai se arrepender dos nossos pecados e arrepender. A gente vai fazer? A gente vai obedecer. A gente vai louvar. Que lindo, sim, vamos orar. E claro, vamos ler a nossa Bíblia. Que é a Bíblia do Ministério Infantil, que na hora que vocês tiverem lá o tema, que vocês pegam da revista, não sei que recursos, que material vocês utilizam. E aí vocês podem ter essa Bíblia para ajudar vocês. Ela vai te explicar a história nos detalhes e como você vai atingir aquilo. É um material de apoio pra gente. Uma literatura que ajuda a gente na hora de preparar a nossa aula. Olha, gente, eu queria agora agradecer pelo seu tempo, agradecer a Deus pela sua vida. Tenho certeza que os nossos professores vão ficar muito mais motivados agora a buscar o recurso, Sim. a deixar a aula deles muito mais animada do que já é, né? Sim. E para a excelência e glória do nosso Deus. Muito Isso. obrigada, viu, família? Deus te abençoe. Amém. Então, muito Bom, obrigada. eu que agradeço por ter participado. Um beijão, Obrigada. galera. Obrigada, até mais. Tchau!